Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente conversa sobre a história do feminismo no Brasil. Se você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever e se você já está aqui, confere aí se você está inscrito e ative as notificações, isso sempre ajuda muito o crescimento do canal, porque assim o YouTube vai entendendo que o conteúdo é interessante e vai indicando aí para outras pessoas que estejam circulando por aqui. Eu estou usando como referência para essa discussão o livro da Celi Regina Pinto, vou deixar a capinha aqui para vocês, que se chama A História do Feminismo no Brasil. Se você tem algum outro livro que seja referência para falar sobre a história do feminismo no Brasil, pode deixar aqui nos comentários, porque a gente tem aí algumas diferenças nas abordagens ao que aconteceu em determinado momento, mas se você tem algum livro aqui para indicar, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai conversando. Esse é o livro que eu acho mais fácil para a gente conversar, justamente porque ele faz um mapeamento muito didático. A Celi Regina tem uma escrita bastante gostosa e bastante agradável. Ele já não tem mais reedições, mas ele tem sempre muito fácil ali em PDFs na internet, em grupos em páginas de faculdade, páginas de pós-graduação, mas ele não tem recentemente nenhuma edição, nenhum lançamento. A gente conversa então sobre esse livro e vai passando aí pelos principais momentos do feminismo. Para a gente conversar sobre o feminismo no Brasil, é necessário a gente entender que o feminismo aqui sempre foi muito complicado e muito contraditório, justamente porque aqui especificamente, no país como o Brasil, o feminismo sempre encontrou aí uma resistência de dupla ordem. Ele sempre precisou enfrentar, obviamente, os grupos conservadores, mas também ser feminista num país em que sempre precisou de muita frente de resistência, sempre teve uma história de resistência bastante interessante. Muitas vezes as feministas tinham dificuldade para conversar dentro da própria militância, porque era como se a causa das mulheres fosse uma causa menor. Então vamos pensar aí no meio da ditadura, a gente tinha ali os grupos lutando pelos direitos civis, a gente tinha gente exilada. Então quando as mulheres acabam chegando pelas demandas feministas e lutando pelas demandas feministas, isso acaba parecendo um problema muito menor, e por conta disso as mulheres sempre tiveram muita dificuldade nessa luta, porque precisava muitas vezes enfrentar os movimentos conservadores, mas também precisava enfrentar a própria militância, isso durante toda a nossa história. Vamos começar lá do comecinho, quando começam a surgir as primeiras movimentações feministas aí, que é ainda no final do século XIX. A gente sabe que não só aqui, como em vários outros países, essas primeiras movimentações feministas ali na passagem do século XIX para o século XX, muitas vezes essas primeiras movimentações tinham um objetivo em comum, que era o direito ao voto. De fato, o direito ao voto sempre foi bastante importante para as mulheres, justamente porque é a partir da possibilidade de votar e ser votada que isso consegue garantir, no nível mínimo, uma cidadania para essas mulheres. Então, vamos pensar aí que as mulheres não tinham o poder de participar de quem seria escolhido, né? Quais eram as pessoas que estariam representando os direitos da população. E ainda mais se a gente pensa aí no direito de votar e ser votada, a possibilidade de conseguir colocar uma mulher para lutar pelos direitos das mulheres era uma coisa bastante importante e bastante necessária. A gente tem o voto sendo conquistado em 1932 aqui no Brasil, no então governo Getúlio Vargas, mas essas lutas começaram ainda no século XIX. A gente teve várias movimentações aí, várias ações até que esse direito fosse de fato conquistado. Mas, ao contrário do que se pensa muitas vezes, o feminismo nesse período, passagem do século XIX, início do século XX, ele não tinha uma única pauta, ele não tinha uma única vertente, ou ainda ele não tinha um único grupo. A gente tinha esse grupo principal, que era o grupo talvez mais organizado e com mais acesso a fazer reivindicações, já a gente fala um pouquinho sobre isso, mas a gente tinha também outros grupos feministas, o grupo das trabalhadoras, das mulheres que lutavam pelas mulheres que estavam aí em condições de trabalho extremamente desumanas. A gente tinha grupos que lutavam pelo direito das mulheres à educação. Então a gente tinha vários grupos de mulheres lutando por coisas diferentes, e nem sempre isso é muito destacado, justamente porque parece que nesse momento, até 1932, todas as mulheres que estavam na atividade queriam uma única coisa: direito ao voto. E nem sempre era assim, justamente porque a gente pensa aí na condição de uma mulher que trabalhava numa fábrica. Ela trabalhava horas e horas e horas e horas, chegava em casa, precisava cumprir com a sua outra jornada,
cuidar da casa, educar os filhos, e o seu salário muitas vezes ele era entregue pelos patrões direto para os seus maridos. Então essa mulher ela era suprimida de todos os seus direitos, e isso era uma pauta importante de um grupo feminista aí desse momento, ainda que não fosse o principal grupo feminista. A gente pode dizer que duas feministas alcançaram maior proeminência nesse período. Uma foi a Berta Lutz, que foi essa mulher que esteve à frente da luta pelo direito ao voto, mas a gente também teve uma mulher bastante importante aí, que foi a Maria Lacerda Moura, que ela era líder de uma espécie de feminismo anarquista, que era justamente esse feminismo que lutava para mostrar a desigualdade das condições das mulheres, das condições de trabalho das mulheres dentro do espaço das fábricas, dentro dos diferentes espaços de trabalho, o quanto que essa mulher ela era desprovida de sua dignidade a partir do momento que, mesmo trabalhando, muitas vezes ela não tinha acesso ao salário, que esse salário era de seu marido, mas ainda assim ela tinha que trabalhar nas fábricas, tinha que trabalhar em casa, tinha que cuidar dos filhos e muitas vezes ainda sofrer violência doméstica. Então, temos aí Maria Lacerda Moura, que já apontava esses aspectos aí das questões aí das mulheres. Essas movimentações das mulheres pelo direito ao voto vão começar a ganhar mais força a partir da Constituição da República em 1891, quando essa Constituição estabelece que são eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma de lei. Então, pensa só, a Constituição estabelece que todo mundo que for maior de 21 anos, todo mundo que for cidadão, pode votar, a não ser que você seja mendigo, analfabeto, praça de pré, excetuados os alunos das escolas militares de ensino superior, religiosos, são inelegíveis os cidadãos inalistáveis. Então, a lei estabelece aí quem pode votar e estabelece quem não pode votar. Bom, as mulheres pensaram, se eu não sou analfabeta, se eu não sou mendiga, se eu sou cidadã e tenho mais de 21 anos, vou votar. E aí essas mulheres vão se deparar com o seguinte cenário: quando elas começam a chegar, então, para se alistar, para votarem, elas acabam recebendo uma negativa. E aí elas vão perguntar, tá, mas a Constituição aqui está dizendo que eu posso votar. E a partir do momento que elas são proibidas de votar, elas vão começar a perceber que, de fato, elas não foram consideradas cidadãs, ou elas não foram consideradas gente o suficiente para ser colocada na Constituição. Então, a Constituição não se deu o trabalho nem de proibir as mulheres de votarem, e isso foi extremamente exaustivo para elas, justamente porque elas precisavam contrariar uma lei que não estava dentro da Constituição, era meio que um acordo comum aí. Elas vão começar, então, uma série de movimentações para poder votar, ainda que elas não fossem conseguir até 1932. Nesse momento, nessas primeiras décadas do século XX, a gente vai ter um cenário de um Brasil oligárquico com famílias muito poderosas mesmo, que tinham um poder de decidir, né? Tinham uma influência para decidir quem seriam as pessoas que seriam eleitas. Então, essas grandes oligarquias tinham grandes poderes políticos e acabavam tendo uma influência aí bastante significativa. Essas famílias também tinham um outro aspecto que acabou ajudando o feminismo, que é o fato de que famílias com muito dinheiro acabavam investindo na educação de suas filhas também, além dos filhos. Então, essas mulheres acabavam indo, e não só em educação formal, mas também essas mulheres acabavam muitas vezes indo e passando 6 meses em países da Europa, passavam 6 meses nos Estados Unidos, viajavam muito para fora, e quando elas estavam fora, estudando muitas vezes fora, essas mulheres voltavam e percebiam o quanto o nosso país era atrasado em relação ao direito das mulheres. E essas mulheres dessa elite, de uma elite extremamente restrita, que acabaram tendo bastante importância, bastante força para poder modificar esse cenário aí. Berta Lutz mesmo foi uma dessas mulheres que ela, né, estudava fora, ela tinha contato com mulheres do movimento sufragista de fora do Brasil, ela estudou em Paris, então a Berta Lutz chegava aqui, via que a gente estava muito atrasado, reunia outras mulheres como ela e acabava fazendo uma movimentação bastante importante aí. Essas mulheres também tinham como característica o fato de que elas conseguiam conversar com políticos. Então, elas eram mulheres da elite, elas eram mulheres com muita grana, então elas conseguiam encontrar políticos, conversar, colocar suas pautas, falar dessas injustiças. Então, mesmo que nesse momento elas ainda não estivessem conseguindo, elas acabavam fazendo uma movimentação, ainda que esses outros grupos feministas, menos fortes, com menos proeminência, também existiam em paralelo a essas movimentações centrais. É somente então em 1932, quando entra em vigência o novo Código Eleitoral,
que se estabelece ali finalmente o direito pelas mulheres ao voto. A partir daí, a partir de 1932, o feminismo ele vai entrar num período ali de menos movimentação, a gente vai ter menos organização das mulheres em torno de seus direitos, e esse feminismo ele vai ressurgir com força justamente na ditadura. E isso é uma característica muito importante do nosso feminismo, porque a gente criou uma segunda onda do feminismo, vamos dizer assim, justamente no momento em que era muito difícil, porque a gente estava aí com a supressão dos nossos direitos políticos, a gente estava aí passando por um movimento bastante complicado, no mínimo, e falar sobre feminismo durante esse momento era uma dupla batalha, justamente porque essas mulheres acabavam precisar enfrentando grupos da própria militância. Apesar disso, apesar desse feminismo retornar com força entre 1970, ali 1970, na década de 50, essas mulheres já estavam na atividade lutando pelas questões dos altos preços de comida, o preço da luz, né, pela condição das mulheres com menos condição financeira mesmo. Uma diferença que a gente vai ter aí desse feminismo em relação àquele feminismo anterior é que agora essas mulheres não estão necessariamente separadas, pelo menos aqui no Brasil. A gente tem uma condição muito difícil, uma condição de subsistência bastante difícil, muita gente passando fome, muita gente passando muitas dificuldades, e essas mulheres acabavam indo para as ruas para poder lutar pelos seus direitos, pelos direitos de sua família, pelo direito de se alimentar, né? Então, esses movimentos estavam acontecendo aí, ainda que não sob uma pauta feminista. É, então, em 1970, entre 1980, que a gente vai ter outras pautas serem levantadas e com foco aí nos direitos das mulheres. A gente vai ter alguns nomes também que se destacam nesse momento. Talvez o primeiro seja da Romy Medeiros, que em 1970, na década de 70, especialmente em 1972, ela teve uma atuação bastante intensa pelos direitos das mulheres. Ela lutava pelo direito das mulheres casadas, ela lutava pelo direito, especialmente dessas mulheres que estavam aí dentro do bojo familiar, que já tinham uma estrutura familiar, mas ao mesmo tempo ela tinha algumas pautas bastante polêmicas, que ela defendia, entre outras coisas, o controle de natalidade para as pessoas pobres. Então a gente tem uma mulher que pertence novamente a uma certa elite governamental, ela consegue ter acesso a essa elite governamental, mesmo essa elite militar, e apesar disso, ela acaba conseguindo colocar algumas pautas justamente por conta dessa movimentação que ela tem aí nesses grupos, e ela consegue aí colocar e fazer algumas movimentações justamente a partir dessa sua possibilidade de intercâmbio. Ao mesmo tempo, a gente vai ter outros nomes que vão se destacar, que é a Eleiete Safiotti e o da Rose Muraro, que são mulheres que foram incisivas em mostrar o quanto as condições de pobreza prejudicam principalmente os grupos minorizados aí, que são o grupo das mulheres e o grupo das crianças. Se a gente quiser entender as questões de gênero aqui no Brasil, a gente tem que ir para a Eleiete Safiotti, justamente porque ela é incisiva em mostrar que com o crescimento do uso das drogas aqui no Brasil, principalmente pelas pessoas mais pobres, com o crescimento da pobreza, com o crescimento da violência, com o crescimento de tudo isso, faz com que esses grupos que já são vulneráveis, que são as mulheres e que são as crianças, se tornam ainda mais vulneráveis. Então a Eleiete Safiotti ela faz uma análise social do Brasil muito pertinente, justamente porque ela vai mostrando que não tem como a gente ter o crescimento da pobreza e não ter ao mesmo tempo o crescimento da violência contra grupos que são minorizados. Então é sempre fundamental a gente falar sobre isso e sobre essas violências e como isso constitui a nossa história, né? A gente pensa aí que quanto maior desigualdade a gente tem, quanto mais violência a gente tem, a gente vai percebendo o crescimento dessa violência contra a mulher. A gente pode pensar no agora, né? A gente tem o crescimento de uma desigualdade aí nesses nossos últimos anos e a gente percebe de maneira muito fácil que as mulheres e as crianças acabam sofrendo ainda mais com essas violências, acabam sendo mortas de forma mais constante, apanham de forma mais constante, sofrem ameaças de forma mais constante, justamente porque não tem como. Se a gente tem um cenário violento, o grupo minorizado é o que vai sofrer mais com essa violência. Na década de 80, a gente vai ter uma movimentação bastante importante, que é o fato de que as mulheres que estavam exiladas acabam começando a retornar aqui para o Brasil, né? Então, pensa essas mulheres que estavam no Chile, essas mulheres que estavam em Paris. Em 1982, com a lei da anistia, essas mulheres começam a retornar
e trazer essas ideias de fora para cá. Então isso vai ser fundamental para acontecer novas movimentações, para esse feminismo ganhar um gás, justamente por conta dessa troca de experiências, dessa troca de informações que vai acontecendo a partir do retorno dessas mulheres que trazem jornais, trazem revistas, trazem notícias do que estava acontecendo lá fora. A gente pode dizer que nesse momento a gente tinha 3 grupos feministas centrais. Primeiro que era o grupo das marxistas, que eram essas mulheres que tinham foco na luta de classes, que iam falar das condições das trabalhadoras, que ia falar das condições das mulheres que estavam nos postos de trabalho. A gente tinha também as feministas liberais, que eram essas feministas que angariavam a liberdade individual, que falavam dessas liberdades individuais das mulheres, dos direitos das mulheres individualmente, não como um grupo social. E a gente vai ter o grupo das radicais, das mulheres radicais, que lutavam aí de fato, enfrentavam de fato o patriarcado. Então elas vão dizer que a gente tem dificuldades e a gente sofre violências especificamente por sermos mulheres. Então essa era ali, a gente tinha várias pautas das feministas radicais que acabavam começando a mostrar aí como essas dificuldades, como essas desigualdades se constituíam e se formavam historicamente, a partir justamente desse que é o patriarcado. Ali mais ou menos no final da década de 70, a gente vai começar com um movimento também bastante importante, que é o de autocrítica do feminismo. Então a gente se volta aí para perceber as desigualdades e as assimetrias dentro do próprio movimento. Então essas mulheres começam a perceber que nem sempre o feminismo foi protagonizado pelas mulheres que de fato sofrem mais opressão. Então nem sempre esse feminismo que era angariado e que era organizado pelas mulheres trabalhadoras, nem sempre esse feminismo era o que alcançava mais proeminência, mais alcance. Então essas mulheres da elite que conseguiam circular e conversar com políticos eram muitas vezes as mulheres que acabavam conseguindo trazer as pautas que iam ser entendidas como a pauta de todas as mulheres. Então pensa só, a gente está em 1970, tínhamos mulheres que lutavam pelo direito ao trabalho, mas a gente tinha, por outro lado, mulheres que trabalham desde sempre, suas mães e suas avós trabalham desde sempre, que são justamente as mulheres mais pobres. Enquanto que quando a gente percebe ali essas mulheres falando, tá, a gente quer ter direito ao trabalho, parece que essa é uma pauta de todas as mulheres, esse é um desejo de todas as mulheres, e a gente fica aí com a falsa impressão que o trabalho ele foi um direito conquistado, quando na verdade o trabalho da mulher ele é fruto justamente do capitalismo e dessa desigualdade em relação a homens e mulheres. Essas 2 décadas, 1970 e 1980, vão culminar em seu alcance máximo aí, que foi a luta das mulheres pela Constituinte. Então a gente tinha uma Constituição aí sendo gestada, que foi a Constituição de 1988, e era fundamental que essas mulheres lutassem de diferentes perspectivas, de diferentes vertentes, mas era fundamental que essas mulheres lutassem para conseguir colocar o direito das mulheres dentro dessa Constituição. Porque se não fosse naquele momento, não seria mais, justamente porque a gente tinha uma Constituição sendo votada e era fundamental que essas mulheres conseguissem falar sobre desigualdade de trabalho, desigualdade nas condições de trabalho, sobre o acesso à creche, sobre a questão da violência. Então era fundamental que muitas mulheres estivessem lutando justamente para conseguir abordar o máximo possível de desigualdades e de direitos que fossem necessários para essas mulheres. De fato, as mulheres conseguem um grande alcance quando a Constituinte é então votada, mas foi fruto de muita movimentação, de muito trabalho, de muitas organizações, muitas reuniões. Então essas mulheres conquistam aí uma luta e uma vitória bastante importante quando os seus direitos de fato estão na Constituinte. Depois disso, novamente, parece que a gente vive um período aí mais morno em relação ao feminismo, que é a década de 90, e a gente volta aí para o início dos anos 2000, quando a gente retorna aí com algumas leis sendo votadas. A Heloísa Buarque de Holanda vai abordar nesse livro aqui, no Explosão Feminista, ela vai falar sobre esse feminismo que surge aí num momento em que parece que já não tem mais fôlego para o feminismo, que é o século XXI, mas que aqui no Brasil a gente vai ter uma questão bastante séria que acaba acontecendo, que é uma votação que teve aí de um projeto de lei do Eduardo Cunha em relação à mulher perder o direito de aborto, inclusive quando fosse estuprada.
Então isso é o estopim aí para o surgimento de uma nova onda. Então chega o Eduardo Cunha querendo votar uma nova lei, querendo que a mulher seja obrigada a ter um filho fruto de um estupro, e é isso que vai fazer com que essas mulheres voltem a se organizar novamente. Essa movimentação vai ter uma característica bastante específica, que é o fato de que hoje a gente vive uma era virtual. Então, muitos desses encontros, eles são virtuais, essas reuniões são virtuais. Então, principalmente aí pelo movimento das hashtags, né? Então, a gente tem determinado acontecimento, um determinado movimento, e isso faz com que várias mulheres se unam em torno dessa hashtag e muitas vezes essas mulheres vão para a rua. A gente teve aquela hashtag que é o Eu Não Mereço Ser Estuprada, a partir do momento da fala, né, do nosso então presidente, que disse que não estupraria uma determinada mulher porque ela não merecia. Então, a partir dessa fala, a gente vai entender o quê? Então, pera lá, tem mulheres que merecem ser estupradas, então essas falas específicas e essas questões específicas vão gerando novas movimentações. Hoje a gente vive aí o que a gente vai chamar de quarta onda feminista. A gente tem algumas teóricas, eu vou deixar aqui nos links para vocês. A gente tem algumas teóricas que vão defender o fato de que hoje a gente vive uma quarta onda. E a característica dessa quarta onda é o fato de que hoje a gente já não precisa mais beber tanto na teoria de estrangeiras. Então, a gente pensa que no caso do Brasil, a gente tem condições de opressão das mulheres muito diferentes das condições de opressão das mulheres estadunidenses, das mulheres europeias, de mulheres de outros espaços. E a gente muitas vezes tem a tendência de importar toda essa teoria e querer aplicar aqui, sendo que isso não funciona. Então, essa quarta onda, como a gente vai chamar, tem como característico o fato de, mas a mulher brasileira, quais são as violências que ela sofre? Ou quem é a mulher brasileira que mais sofre? A gente teve aí no último Atlas da violência um fato bastante grave, que foi o fato de que a violência contra as mulheres brancas diminuiu, mas contra as mulheres negras aumentou. Então, pera lá, uma mulher ela está se beneficiando das movimentações feministas, mas para outras, o feminismo não está chegando nem na porta. Então, como assim? Como que a gente pode resolver essas desigualdades? Como que a gente pode resolver essas assimetrias? E se o feminismo não consegue lutar contra isso, porque como vai dizer Leiete Safiotti lá na década de 70, na década de 80, se isso é fruto do crescimento da violência, se isso é fruto do crescimento da desigualdade, se isso é fruto do capitalismo, ao mesmo tempo é fundamental que a gente, enquanto feminista, entenda que feminismo ele não serve para beneficiar somente a mulher que estuda, ou somente a mulher que milita, ou somente essa mulher no seu plano individual. Se a violência está aumentando contra um grupo específico de mulheres, aqui no nosso estado mesmo a gente tem, né, a gente tá aqui, eu tô aqui em Mato Grosso do Sul, aqui em Mato Grosso do Sul, a gente tem a condição aí das mulheres indígenas, que é ainda, né, mais grave no que diz respeito à violência sexual, no que diz respeito à violência doméstica. Então, é fundamental a gente pensar sobre isso para a gente poder organizar quais sejam as nossas pautas e pelo que de fato é importante lutar. Bom, essa foi a nossa conversa de hoje. Eu vou deixar algumas referências aqui para vocês nos comentários, na descrição. Se vocês tiverem outros livros sobre a história do feminismo no Brasil, podem me indicar e a gente vai conversando. Até mais!